A Luciana entrou, vou pedir para ela entrar e a gente vai começar a nossa live muito legal hoje. Oi, Pronto! Luciana! Tudo bom? Tudo Deu bem com certo! você? Tudo bom, tudo bom. Tô muito feliz de estar aqui. Vi- Ah, imagina eu, super feliz, Ai, super contente de ter você, que né? bom. Muito As obrigada. lives, elas começaram de querer bater papo, de Uhum, querer conversar com pessoas que nós estamos distantes nesse momento. uhum. E aí surgiu a oportunidade, eu falei, nossa, comecei a estudar, eu fiz É, supervisão com você. Falei, quer saber? Vou chamar a Luciana. E deu deu certo. Muito certo. obrigada, viu, Luciana? Eu que Fiquei muito agradeço. feliz. Eu que Está agradeço o tudo bem? convite. Tá tudo bem. Que Aqui, bom. aqui o Covid está um pouquinho mais controlado do que aí no Brasil, então as coisas estão um pouco mais tranquilas, né? Sim. Mas eu agradeço demais o convite. É sempre um prazer poder estar contribuindo com o conhecimento aí do Brasil e claro, de quem mais quiser assistir. Eu falei para alguns amigos meus aqui, algumas fonos, mas não falam português, então acaba não, não podendo acompanhar. Ah, mas faz, não tem problema. Depois a gente tenta legendar. Depois é da legenda em português e em inglês. Ai, que legal, Luciana. E é muito bacana ter você, porque eu lembro quando eu comecei a entender um pouquinho sobre a parte da verificação, e eu via muito seus vídeos, Ai, que muito. bom. E eu falava, gente, ela fala com tanto amor e assim com tanta propriedade do quanto é necessário fazer a verificação, É. que você me convenceu. Viu? Eu falei, não, não tem como, Não tem tem que como. fazer mesmo. E essa foi, é sempre, eu gosto de ver os seus vídeos porque você fala muito disso, né? Do quanto a gente tem que ter dados objetivos. É. Pode. Então, é só assim, porque é realmente essa a questão. Até que eu começasse a falar sobre a verificação, o mapeamento de fala, né, em particular, aí no Brasil, as pessoas não tinham conhecimento do teste. As pessoas imaginavam que só o que estava ali na tela do computador era realmente o que acontecia na orelha do paciente. O que deixava o fonoaudiólogo muito de mãos atadas, porque uma hora que você via que todos os ajustes já tinham sido feitos, a tela estava mostrando que essa pessoa estava recebendo todos os sons nos alvos, né? Recebendo a amplificação que ela precisava. E ainda assim voltava com queixa, voltava falando que não está entendendo o que está sendo falado. E aí o que acontecia muito? A gente, como profissional, eu passei por isso antes de me mudar para o Canadá e ter conhecimento sobre o teste, que olha, essa pessoa deve ter algum problema psicológico. A gente achava que o paciente tinha algum Coitada. problema, coitado do paciente, tinha algum problema, porque eu já fiz de tudo, os ajustes estão perfeitos, a tela do computador está me mostrando que está tudo perfeito, e como assim que ele ainda tem queixa? Isso não tá. E aí a gente acaba pulando um pouco a etapa da verificação e indo direto para a questão da reabilitação do treinamento auditivo. Mas você imagina você fazer um treinamento auditivo usando um dispositivo que não te deixa escutar claramente os sons. Então, Sim. o nível de esforço que você tem que fazer para poder tirar daquela informação acústica as informações que você precisa para poder entender o discurso é muito grande. E isso gera muita frustração e acaba levando as pessoas a desistirem de usar o aparelho. Porque muitas delas não têm nem condição, ou já gastaram um valor bem alto na aquisição do aparelho e não tem condição de Sim. fazer o treinamento. Mas ninguém sabia, na verdade, que o que você olhava ali na tela do computador não era o que estava acontecendo na orelha do paciente. E isso eu comecei a mostrar, tanto nos vídeos quanto nas palestras, nos congressos, o quanto era importante fazer a verificação com o som de fala. Porque a Uhum. verificação com tom puro não tem a menor conexão com o que a pessoa está escutando de fala.
Ela pode até ter um bom ganho para tom puro, mas não quer dizer que ela esteja escutando a fala em níveis ideais para ela. E aí houve esse rebuliço, né, das pessoas quererem aprender, que assim como você, estão cada vez mais interessadas em aprender e fazer o teste. Sim. Hoje você está no Canadá, Luciana. Isso. Você fez toda a sua parte de pesquisa, né? Fez o seu mestrado, seu doutorado, seu pós em verificação em pacientes com ASE. Você fez? Na verdade, tudo se refere, desde a minha especialização, sempre foi voltada ao deficiente auditivo, ao usuário de aparelhos auditivos. O meu mestrado ainda estava voltado para reabilitação. Eu trabalhei, antes de trabalhar só com aparelhos auditivos, eu trabalhei quase 10 anos fazendo reabilitação com crianças com deficiência auditiva. Então, tenho uma bagagem imensa em audiologia educacional, fazendo as crianças ouvirem, né, o que a gente falava, que também tinha uma base muito grande aqui em Toronto, no Canadá, que um dos pesquisadores que desenvolveram métodos para desenvolvimento da percepção auditiva em crianças com deficiência auditiva está aqui, chama Warren Stabrooks. Ele tem vários livros publicados, vários vídeos, e durante os anos que eu trabalhei com reabilitação, era essa a forma de atendimento, sempre voltado ao desenvolvimento da língua falada, nunca da língua de sinais. E o meu mestrado foi nisso, foi tentando melhorar também a forma de avaliação, olha, você vê como são as coisas, de avaliação dessas crianças inseridas no ensino comum, que na época estava começando a lei de inclusão do deficiente auditivo no ensino comum e os professores não tinham como fazer essa avaliação. E aí eu, na instituição em que eu trabalhava, tinha o encargo de organizar isso com a escola, e aí eu desenvolvi um protocolo para avaliar as habilidades de leitura e escrita dessas crianças. Que legal. Com isso, aí a minha busca foi para resolver, para melhorar a percepção acústica mesmo, porque naquela época os aparelhos estavam migrando ainda da tecnologia analógica para tecnologia programável, e depois acabou tudo virando digital. Era uma época de transição. E aí eu queria fazer com que essas crianças ouvissem melhor, porque era claro que tinha muitos sons que elas não percebiam. E aí, gradualmente, já no meu doutorado, já foi a questão de aparelhos auditivos. E aí, entrou em descanso a minha tela aqui. E aí eu passei a parte de verificação específica no doutorado. Porque quando eu vim para cá, em 2006, e que eu tomei conhecimento, eu comecei a trabalhar como audiologista aqui, foi a primeira vez que eu vi o teste sendo feito com o uso desse equipamento que falava. Então, na hora de fazer a verificação, eu achei aquilo, gente, eu falei, como assim que esse negócio fala? Que bacana. E aí a fonoaudióloga que estava me treinando, e aí ela me fez uma pergunta assim, ela falou assim, nossa, Luciana, mas como que vocês fazem a verificação no Brasil? Não vai me falar que é ganho funcional. E eu falei, ganho funcional. Ela, não, Luciana, this is a big no. Que é de uma coisa assim muito... E aí eu pensei comigo, essa máquina tem que falar português. Porque é assim que esse teste vai ser introduzido no Brasil. E por conta disso, que eu entrei aqui na universidade, pedi o doutorado de sanduíche. Na época ainda não existia Ciências Sem Fronteiras, era um trâmite bem mais complicado do que passou a ser mais tarde, para poder fazer a pesquisa aqui na UWO, que é a universidade que desenvolve tudo que se refere à verificação pediátrica. Então, tudo que a gente conhece hoje sobre RECD, como faz a medida na orelha da criança, como você tem certeza que você não está super amplificando um aparelho na orelha de um nenezinho, que desenvolve os protocolos de avaliação assim que a criança nasce, sai daqui.
saí da UWO, do Laboratório de Pesquisa Pediátrica, e eu tive o prazer de fazer toda essa pesquisa nesse laboratório e levar aí para o Brasil esse conhecimento, né, de como se faz a verificação do aparelho auditivo usando sinal de fala, né, uma gravação de fala. E aí, na época, quando o sinal foi publicado, em 2013, o Brasil era o único país, além dos países de língua inglesa, norte-americana, que tinha um sinal de fala inteligível. Hoje a gente tem também em alemão e eu acho que em um dos dialetos falados na Índia, que depois da minha pesquisa também viram a necessidade de fazer o desenvolvimento do sinal de forma inteligível para a população que eles fossem avaliar. Ai, que legal. Olha, Luciana, a Ariane falou, quanta saudade da garola, esperando você em Brasília, a minha maior referência em verificação. Obrigada, Ariane. Mas você sabe, Luciana, que eu entrei justamente em pensar sobre isso, porque eu venho de processamento auditivo central. Uhum. E aí fazia os treinamentos e aí até tive a oportunidade de perguntar isso para você. O que seria central e o que seria periférico? Uhum. E a sua fala foi muito bacana. Você falou assim, para chegar no central, eu tenho que ter certeza que o periférico está bem adaptado. Exatamente. E aí, depois disso, eu falei, olha, sem central por enquanto eu não tiver essa certeza. E faz a diferença. Sim. Eu vejo que quando eu comecei a trabalhar com a verificação, antes era a proprietária, né? Uhum. Regra proprietária. E aí eu comecei a usar as padronizadas e a verificar, eu fico naquela como que eu vivi até hoje. Pois é. Que judiação, né? Essa pessoa não estava ouvindo, não estava tendo acesso ao som. Exato. E é bastante evidente isso na clínica. Uhum. Mas para chegar no mapeamento, eu acho que a verificação ela foi passando, né? Foram vários testes. Fala um pouquinho desse histórico. Do histórico, né? Da verificação. Isso. Então, o que aconteceu é que a gente, no Brasil, a gente sabia só do ganho de inserção. Tanto que os equipamentos, eles tinham esse nome. Eu quero comprar um equipamento de ganho de inserção. Quando, na verdade, o ganho de inserção ele é apenas um teste de verificação eletroacústica. Esse teste, chamado ganho de inserção, ele é a versão eletroacústica do ganho funcional. Ele não usa fala, ele usa uma varredura de tons puros, né? E ele foi desenvolvido na época em que as próteses auditivas eram analógicas. O que é uma prótese auditiva analógica? É uma prótese que simplesmente amplifica o som, qualquer que seja ele. Então, se ele é um som chega um som de fala no microfone do aparelho, esse aparelho vai amplificar com um ganho X de 30 dB para todas as frequências. Chega um som de cachorro latindo. Se esse som de cachorro latindo está lá longe, mas chegou aqui, ele vai amplificar 30 dB. Chega um som de trânsito. Chegou aqui. Então, o aparelho ele não faz diferença de que som que ele amplifica. Ele vai dar ganho para todos os sons. E ele também não faz diferença no nível do som que chega eu vou ter que ficar lembrando meu celular para entrar em descanso. Ele não faz diferença também da intensidade do som. Se esse som chega alto para o aparelho, no microfone do aparelho, ele ainda assim chegou alto, ele vai dar 30 dB de ganho até o nível de saturação, que é o MPO, né? E aí tem os cortes de pico, mas vai ser sempre esse aumento, independente da intensidade do som, independente do tipo de som. O que é isso? Se é um som de fala, se é som não fala, né? Porque os sons não fala, a gente tem várias categorias. Inclui música, inclui sons de impacto rápido, sons de tráfego, sons de burburinho, que são os piores, porque é fala e aí é misturado, né? Bom, mas basicamente o aparelho ele tem que classificar se ele é um som de fala ou se não fala e vai fazer essa aumento de volume de ganho de acordo. O aparelho analógico não faz isso. Então, não faria diferença eu fazer um teste de verificação de ganho com esse aparelho usando um som de fala, porque o aparelho em si não faz essa discriminação na amplificação.
Com a evolução dos aparelhos para tecnologias digitais, esses aparelhos foram fazendo diferenciação no som que ele amplificava. Então, chegava dentro do aparelho o som e esse aparelho, o chip lá dentro, classifica. Olha, esse som aqui é fala, então ele vai receber mais ganho. Esse som não é fala, ele vai receber menos ganho. Em função da evolução tecnológica dos aparelhos auditivos, se tornou necessário evoluir a forma como a gente faz a verificação deles. Por isso é necessário verificar usando som de fala. E aí não mais o ganho de inserção, mas o mapeamento de fala. Então a evolução, o mapeamento de fala, ele é a evolução do ganho de inserção. Ele não é o mesmo teste, ele não usa os mesmos parâmetros. Ele além dele usar um sinal diferente, que é o sinal principal, que é o de fala, como estímulo para a gente avaliar o quanto que esse som está sendo amplificado, ele tem os alvos deles calculados por frequência em função da perda de audição. Então, na mesma tela do mapeamento de fala, eu tenho a audiometria do meu paciente convertida em nível de pressão sonora. Já no ganho de inserção, eu não tenho acesso à audiometria. Ela é uma diferença. O ganho de inserção é uma diferença entre o nível de entrada de som e o aumento dele. Eu tenho que fazer essa conta. Então, ele é um teste que acabou sendo ultrapassado em função da evolução da tecnologia dos aparelhos auditivos. Então, não dá para a gente tentar fazer ganho de inserção nos aparelhos de hoje, porque, inclusive, os alvos que o ganho de inserção usa como referência para saber se está no alvo ou não, são regras que não foram atualizadas. Hoje a gente não usa a NAO, nem a NAO NL1, que é a NAO NL2, que é a versão atualizada dela, já tem mais de 10 anos que foi publicada. Elas são revistas à medida que a tecnologia vai evoluindo para serem aplicadas nos aparelhos auditivos. Então, nem que eu quisesse pegar a NAO NL2, aí eu tenho os alvos por frequência e usar o ganho de inserção para fazer a comparação, eu não consigo, porque eu não tenho esse cálculo para o ganho, eu tenho o cálculo para o mapeamento de fala, que são as telas que a gente começa a ver com frequência nos congressos, quando são apresentados os casos, aí começou a fazer sentido. Você consegue enxergar quanto que está a perda de audição da pessoa e quanto que ela está recebendo de amplificação de som de fala na mesma tela. E no ganho de inserção isso não é possível. Então, para resumir, mapeamento de fala é a evolução da verificação eletroacústica. Ele é o teste eletroacústico que veio depois da evolução tecnológica dos aparelhos. Sim, e sem contar o prazer do paciente ouvir fala. Pois é. Eu vejo isso. Quando eu coloco, eles falam, estou ouvindo. Estou ouvindo. 55, estou ouvindo. Estou ouvindo. Isso. E isso é muito legal poder fazer na língua que a gente fala. E isso foi isso que me fez desenvolver o sinal em português. Porque aqui, é claro, a gente só usa o sinal em inglês. A gente tem o sinal padrão, que é o ISTS, que é aquela combinação de 6 línguas que ninguém entende, que é usada para que os aparelhos sejam avaliados na fábrica, para saber se eles estão fazendo essa separação do que é som de fala, do que é ruído, e consiga fazer o ajuste de ganho ideal. Então, só que quando você está com o paciente ali na frente, se ele está com o aparelho mal ajustado, então ele tem aquela imagem acústica do que ele está recebendo de som de fala. E ele, como para ele é novo, ele não tem muita certeza se aquilo é o que ele deveria estar recebendo ou não. À medida que você vai ajustando o aparelho, colocando nos alvos, a fala vai ficando cada vez mais clara. E se ele entende, então ele passa de não entender ou entender com dificuldade a fala, para entender bastante. Agora eu entendo. Então, parece que o aparelho é outro aparelho. E aí, simplesmente pelo ajuste, porque você ajustou frequência por frequência, conforme as características acústicas da orelha dele. E aí ele consegue entender o que você está fazendo, qual é o tipo de avaliação que você está fazendo e o benefício daquilo. Coisa que a gente não consegue tão facilmente usando o ISTS, um sinal de fala que não é inteligível. Eu até tentei, no começo eu comparava, né, para ver como era.
E eu gosto dessa análise qualitativa também, porque o paciente ele vai te dar uma resposta quando o sinal é em português. É. Ele olha, agora sim, Isso. agora sim. Aí falta só uma palavrinha, falta aquilo. Isso, então eu acho muito mais válido, né? É. Por conta disso, é o paciente fazendo parte desse mapeamento e desse exame. O que eu acho muito legal que eu compartilhei com você, Luciana, quando eu coloquei no consultório o mapeamento de fala, eu recebi muita gente perguntando: é um teste de fala? Ah. Meu filho não está falando com 2 anos, é um Ver- teste de fala? Foi super frequente. Pois é, tem muita gente que também confunde o mapeamento de fala com o mapeamento que é feito na ativação do implante coclear. Então, eu também recebo muitos usuários de implante perguntando se é o mesmo mapeamento, até querendo fazer em implantados, o que não é possível. Uma coisa que é muito importante deixar claro é que o mapeamento de fala ele é feito no aparelho auditivo. É uma avaliação que verifica se o aparelho está aumentando os sons de fala de acordo com a perda auditiva do usuário. Então, ele se refere única e exclusivamente ao aparelho, ao funcionamento do aparelho. Aí, esse aparelho entrega esse som ideal para o paciente. E aí, o paciente, você tem que avaliar como que ele vai receber isso. Através dos testes de percepção de fala, do treinamento com acústico. Mas o mapeamento em si, ele é um teste do aparelho, não da pessoa. Mas muita gente confunde pelo nome. Mas a questão do nome, ela se dá na tradução do teste em inglês. Existem alguns equipamentos que fazem esse teste, né? Como o seu, por exemplo. Mas no equipamento base que fez o desenvolvimento desse teste, aqui na UWO, usando o sinal de fala em inglês, ele chama Speech Mapping. E aí, quando eu comecei a fazer a tradução e fazer o estudo aqui, como não havia nada falando a respeito no Brasil, mas ficava muito óbvio a tradução ao pé da letra, porque ele fornece um mapa da fala amplificada, frequência por frequência. Então ficava, né? E aí eu acabei usando o mesmo termo numa tradução livre do termo usado em inglês, que é speech mapping ou speech map, dependendo da onde você procura, da sua referência. Então passou para mapeamento de fala. Mas ele é um teste que é do aparelho auditivo, para saber se esse aparelho está respondendo corretamente ao som de fala e fornecendo amplificação para o som de fala. Sim. E seria um teste, o mínimo, o né, mínimo, Luciana? o mínimo. Então, é interessante você falar isso, porque a gente tem diretrizes que falam da necessidade de fazer esse teste em todos os pacientes, mas a prática mostra que mais de 80% dos lugares que fazem indicação, verificação, seleção e indicação de aparelhos não fazem a verificação objetiva. Fazem a verificação na cabine, que já foi provado inúmeras vezes, não é eficaz. Então, ele é sim um teste básico. E um argumento que eu uso bastante olha, para você fazer uma audiometria e determinar os níveis de audição do seu paciente, você vai precisar de um audiômetro, que é um equipamento específico para isso. Você vai precisar fazer essa medida, você vai precisar de uma cabine acústica para fazer essa avaliação em local adequado para ter os níveis de audição dessa pessoa. Por que quando ela passa a usar aparelho, eu simplesmente dando uma voltinha na rua é suficiente de dizer se esse aparelho está bem adaptado ou não? Não. Eu continuo precisando do mesmo tipo de padrão de avaliação objetiva, específica, com um equipamento específico, para poder dizer se esse aparelho está bem adaptado, funcionante ou não. Simplesmente colocar na pessoa que não tem ideia do que ela vai ouvir com o aparelho e usar a percepção subjetiva de som dela como parâmetro para você fazer os ajustes é erro.
E a gente sabe, a gente vê na nossa prática aí no Brasil que é o que acontece. As pessoas não têm como fazer os ajustes com esse tipo de informação sem ser de forma objetiva. Sim. E é responsabilidade técnica também, né, Luciana? Responsabilidade técnica. Então, é não achar que porque os equipamentos são programados no computador, que a orelha que vai receber, o que a pessoa que vai receber, é a cavidade. Então, vamos pensar, vamos tirar um pouco a pessoa, né? Porque eu falei, mapeamento é para ver se o aparelho está funcionante. Vamos comparar o aparelho auditivo com qualquer outro eletrônico. Vamos dizer que eu comprei um rádio e eu quero saber se esse rádio está realmente transmitindo som, não é? Porque eu posso tirar esse rádio da caixa, tá novinho, e ele ter chiado, e ele tá com o receptor quebrado, e ele não consegue fazer a localização das estações. Pode, não pode? Né? E aí, se eu nunca ouvi um rádio na vida e eu escuto um rádio que tem um chiadinho no fundo, eu vou achar que isso é normal. Ou então, que eu escuto um rádio que a voz é bem baixinha, eu vou achar que isso é normal. Vai ver que isso aí é rádio, né? Quando não, antes de eu dar esse rádio de presente para a pessoa que eu quero que escute a minha voz ou a música, eu preciso saber se esse rádio funciona. E é isso que, fazendo o mapeamento de fala, eu estou vendo se esse aparelho funciona. Então, eu vou contar um caso. Olha, eu vou contar a última vez que isso aconteceu. Porque já aconteceu comigo, sem brincadeira, já aconteceu comigo 3 vezes. Uma aqui no Canadá e 2 no Brasil. Uma na minha clínica e uma na Escola Paulista, onde eu fazia os atendimentos SUS. A pessoa chegou para ter o aparelho ajustado, com a queixa de sempre, que não estava escutando bem com os aparelhos. A gente fez a conexão com o software, né? E aí você ajusta no software, na tela do software. O ganho foi ajustado lá em cima. Só que ela estava com o aparelho fazendo a verificação. Roda o sinal de fala, não muda uma linha. Não muda, não aumenta. Aí a gente vai no software, aumenta mais ainda. O software está lá no topo. E aqui na verificação não muda uma linha. O que isso quer dizer? O aparelho não responde aos comandos do software. Ele está sujeito a isso, porque ele é um equipamento eletrônico que pode não responder o toque que você dá, como o seu celular para de responder. E aí você tem que mandar ele consertar. Se você não está fazendo a verificação e não vê isso, porque o que você vê? Você faz o ajuste na tela e aí você roda o sinal para ver a resposta do aparelho em relação ao ajuste que você fez. Se você não vê a resposta, então você sabe que tem alguma coisa nessa conexão que não está, e o aparelho está amplificando, só que baixo, né? Sim. E aí, então eu mando ele para conserto. Caso eu não esteja fazendo essa verificação, eu tô lá no software aumentando. A única informação que eu tenho é essa, da minha tela, e do paciente falando, não mudou nada. Aí você olha aquela tela lá no último. Aí ele fala, mesma coisa. Aí você fala, essa pessoa tá com um problema muito sério. Porque como assim que eu tô com a minha tela aqui, tá lá em cima e não mudou nada, entendeu? E você não manda consertar, você manda ela pra benzedeira. Mas é aí que tá, o equipamento é quebrado. Ele não é um quebrado óbvio, não é um quebrado de chiado, um quebrado, não. Ele é simplesmente uma amplificação diminuída que na sua tela de computador, inclusive, está mostrando que está lá em cima. Mas não tá, ele não conecta. Já aconteceu aqui, aconteceu na adaptação de um par de aparelhos novos no meu consultório. Esses aparelhos, isso é uma dica para quem tem revenda de aparelho, que compra aparelhos e deixa eles guardados e conforme vai vendendo, né? Esses aparelhos eram desses, então ele tinha ficado guardado por 1 ano, mais ou menos. E aí, a hora que a gente foi fazer a conexão, ele conectou, fez lá, você escuta o apito, você ouve que ele está amplificando, mas ele simplesmente não
respondia aos comandos do software. E de novo aconteceu com os aparelhos que eu estava um paciente do SUS na Unifesp. Então, num espaço de entre 2, 3 anos, eu vi 3 casos. Sou premiada? Não sou. Né? Então, isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. A gente só não toma as devidas providências de mandar o aparelho para consertar, porque a gente não sabe que é isso que está acontecendo e acaba fazendo com que o paciente se sinta culpado por não estar ouvindo bem. Sim, e colocar toda a responsabilidade em cima da tecnologia. Exatamente. A tecnologia evoluiu e isso é ótimo. Mas ela não dá conta de tudo. Ela não dá conta, dá conta. No começo eu olhava o software e falava, nossa, eu tenho que ir contra ele, porque ele está dizendo que está perfeito. Isso! Mas, na verdade, tem que ir contra. Foi muito boa essa sua colocação, porque eu dei muitos cursos pelo Brasil afora e tinha muita fono, muito resistente sobre a não olhar mais o software e olhar a tela do equipamento de verificação, achando que o software é mandatório, quando não. O software, ele é só uma representação muito geral da amplificação fornecida pelo aparelho. De forma alguma, ele está representando o que está chegando de som no ouvido daquele paciente, tá? A gente tem várias evidências disso. Até se você coloca 2 perdas de audição, os lados são simétricos, né? Você vê que os gráficos automaticamente são diferentes. Mas é o mesmo aparelho e tal. Então, a representação do software ela é muito primitiva. Ela simplesmente é um guia, mas ela não corresponde ao que está acontecendo. Ela é uma ilustração, não é um guia, ela é uma ilustração. O que está acontecendo na orelha do paciente tem que ser medido na orelha do paciente. Por quê? Porque a cavidade onde eu vou receber esse som, ela pode variar muito de tamanho. Então, eu posso ter a perda de audição exatamente igual você, igualzinho, os mesmos limiares. E o mesmo aparelho ser indicado, tanto para mim quanto para você. Só que o meu ouvido é desse tamanho, a minha cavidade entre o meu tímpano e aonde o som vai entrar, certo? Então, essa cavidade aqui, no meu ouvido é desse tamanho. Na sua, é assim, ó. Né? Então, você imagina um amplificador de som colocado, no meu caso, para preencher o som dessa sala aqui. Então, eu coloco 20 dBs de aumento de som, 50, né, de aumento de som, e o som preenche essa cavidade e eu fico muito confortável. Só que a sua cavidade, para a mesma perda de audição, é metade da minha. Então, você imagina eu pegando esse mesmo amplificador de som, que para mim está confortável, coloca no banheiro. Vai explodir. Nossa, é muito alto, né? Então, é por isso que a gente tem que medir na orelha do paciente. Porque os alvos vão estar sendo calculados para a orelha dele. E aí você vai fazer esses ajustes porque o mesmo aumento de som, embora as nossas perdas sejam idênticas, não vai ser igual para mim do que para você. Eu preciso de mais, então o meu gráfico vai estar lá em cima no software, o seu vai estar lá embaixo, entendeu? E ambas vai estar nos alvos no equipamento de verificação. É isso mesmo. Acho que foi a Vivian que escreveu que ela não gostava de aparelho, mas depois do mapeamento de fala, melhorou muito a vida dela, que diminuiu o ruído. Então, esses são os feedbacks, né, Luciana? Sim. Que é diferente. A Mônica também entrou, super querida Mônica de Sá. Mas eu percebo isso. E isso traz o papel do fonoaudiólogo. Porque às vezes o paciente chega no consultório e fala, mas é só colocar um aparelho. Não. Na nossa cabeça. Não, e na cabeça realmente dos pacientes, eles fazem muito acham que é muito simples, né? Que é só colocar o aparelho, que é só ligar, fazem uma analogia muito simplista com óculos, que tudo fica muito claro, quando na verdade é muito mais complexo
complexo do que se imagina. Eu vi que o Davi entrou. Oi, Davi, que saudade! E ele fez uma pergunta, muito en passant, eu vi a pergunta sobre a questão da verificação automática que os equipamentos estão fornecendo agora. A paciente que falou é a Mona Leve. Isso, que Mona, depois querida. Então, tá vendo? Ficou muito bom o aparelho. Ela foi lá no consultório, a gente fez um mapeamento com uma Mona, minha amiga de anos, a gente fez especialização juntos. Ela é fono, não atua mais, mas a fono tá lá nela. Ai, que graça. E é muito bacana ter esse feedback, né? Muito. Ai, a Deus do céu na terra. A Mona tinha tentado aparelho, né, Mona? E não deu certo. Então, assim, aí a gente consegue. Então, e a pergunta do Davi foi com relação aos ajustes automáticos dos aparelhos, dos equipamentos de verificação. Porque hoje a maioria deles oferece ajustes automáticos do equipamento. Tem vários artigos já publicados a respeito, mas um deles, fantástico, e vai analisando ponto a ponto o porquê que a gente tem que ter muito cuidado quando usamos os ajustes automáticos, a verificação eletroacústica automática, né? Porque a gente tem que pensar qual é. Ele está sendo automático com relação a quê? E eu acho que uma das questões mais importantes é que essa colocação automática no alvo, ela vai colocar o alvo que está descrito no software, que a gente acaba com o mesmo problema, né? Então, a tela do seu equipamento de verificação, ele acaba sendo uma reprodução da tela do seu software. Mas isso não vai ajudar. Se o problema é justamente esse, se o que o software ali está representando não é exatamente o que acontece na orelha do seu paciente. Então, essa é uma das questões. A outra questão é, muitas das vezes, esses equipamentos fazem o ajuste automático para as regras proprietárias, quando a gente já sabe, com inúmeras pesquisas, que regras prescritivas validadas oferecem uma percepção de fala muito maior. Então, se você tem que saber que a hora que você está fazendo essa verificação tem que ser para os alvos da NAU NL2 ou da DSL5, não da regra proprietário, porque, de novo, a gente vai ter o problema de oferecer menos percepção acústica para sons de fala quando comparados ao possível oferecimento dessas mesmas pistas acústicas se esses aparelhos forem programados nas regras validadas. Então, sempre usar a regra validada, os ajustes manuais, eles acabam sendo muito mais precisos, porque eles levam em consideração as condições acústicas do paciente, da orelha do paciente. Não só o gráfico que está sendo demonstrado ali na tela. Então, eu aconselho as pessoas lerem bastante a respeito e, claro, tentar fazer o ajuste manual na maioria das vezes, porque é isso que vai levar em consideração o que o seu paciente está ouvindo, não o que a tela do computador está mostrando. Eu peguei uma versão ao automático. Pois é. Então, automático. Não quero nada automático. Não, melhor não. Não tem como facilitar, né? Não tem. Houve uma tentativa realmente de facilitação, introdução do teste, né? Porque aí fica só uma sequência de telas que você vai seguindo, mas isso não ajudou o paciente. Talvez deixou o processo um pouco mais rápido para fono que não tem muita prática no teste, mas os ajustes manuais, uma vez que você sabe o que você está fazendo, eles dão um resultado muito melhor. Sim, e as queixas diminuem, né? Muito, Luciana? as queixas diminuem muito mesmo. Então, muitas, assim, tem várias pesquisas, de novo, falando sobre isso, mas em mais de 80% dos casos, as queixas de não compreensão dos sons da fala se referem aos ajustes. Porque o aparelho ele pode estar quebrado, ele está oferecendo um ganho muito mais baixo do que a pessoa precisa. Então, não é a alta tecnologia que vai dar conta
conta de um ajuste mal feito, de uma programação mal feita e de uma não avaliação desse aparelho auditivo no ouvido do paciente. Você precisa, sim, avaliar, ter certeza que esse aparelho está oferecendo amplificação para os sons de fala de forma ideal para o paciente, para a perda de audição do paciente. Sim. Quando o paciente entra no consultório, eu falo assim, o senhor vai ter o acompanhamento, vão ter seus exames da audição e vão ter os exames do seu aparelho. Sim, ótima fala! Os exames do seu aparelho, para saber se esse aparelho tá ali, né? Funcionando bem, deixando você ouvir. Porque, olha, voltando à questão do processamento auditivo, né? Imagina assim, que aí você tentando fazer esse treinamento, tem uma pecinha no meio entre o paciente e o som. Então, essa pecinha que é o aparelho auditivo, ao invés de ajudar ele a escutar, estava filtrando muito mais esse som. Na maioria das vezes, ele não deixa, ele dá um corte em frequências muito importantes para a percepção de fala. E imagina que aí a pessoa não sabe disso e tem que fazer um esforço muito maior para conseguir escutar. Então, a gente, quando fala do processamento auditivo, do treinamento, ele é muito importante depois. Ele é uma etapa que vem depois da verificação do funcionamento do aparelho. Ele nunca pode vir antes, porque se esse aparelho não está funcionando bem, está com ruído, está quebrado, não está respondendo aos comandos do software, você não vai ter como dar conta disso para que essa pessoa consiga entender bem fala. Exatamente. E diminuiu bastante os treinamentos. Eu percebi que antes eu ia mais para os treinamentos. Eu falava, não, vamos treinar esse cérebro. E aí eu vamos treinar esse cérebro. Vamos, e de repente você vê que diminui mesmo. É claro que tem alguns casos pela privação. Sim. Que a gente precisa. Até para a pessoa poder identificar determinados sons e se acostumar com eles, né? Então, tem muita gente que depois que começa a perceber, principalmente os sons mais agudos, o S, eles não gostam. O som X, eu tô escutando esse na sua fala. Pô, que bom, porque é para você escutar mesmo. Então, assim, aí sim, para ela treinar a escutar e conseguir obter a informação do som que ela escuta. Mas não sem ela ter essa informação, sem o ajuste do aparelho, não é possível. Sim, e eu uso muito como orientação também. Eu falo, olha, seu João, o senhor precisa chegar a esses sons. Porque às vezes eles falam, mas está muito alto, não está legal. E eles precisam, porque eles tiveram uma privação que, de certa forma, eles estão com esse padrão. E aí, quando eu mostro para eles, tá bom, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. A gente ganha credibilidade. Credibilidade, sim, é claro. Porque a imagem acústica do deficiente auditivo é a de perda de audição. Então, quanto mais natural esse aparelho soar para ele, menos ganho ele está tendo. Menos benefício ele está tendo. Porque aí é o confortável para ele, o confortável para ele é não escutar. Então tem que ser, olha, é normal você escutar os seus passos, é normal você colocar a roupa e escutar o barulho da roupa, é normal você passar a mão no cabelo e escutar coisas que eles falam que não querem escutar. Mas isso é da vida, não tem aparelho que vá fazer o bloqueio dos sons, porque esse é um problema grande que a gente tem em função da venda da tecnologia, né? Porque, vamos combinar, se você paga, sabe, mais de 20 mil num aparelho e aí só em cima da tecnologia, você vai querer que esse aparelho leve você para casa, converse com você, cozinhe. Mais ou menos. Mais ou menos, não é? Como assim que você não está fazendo isso? Então, até as telas do equipamento de verificação ajudam muito a pessoa a entender a limitação da audição dela. Que não tem espaço ali para caber os sons que ela perdeu, principalmente perdas em rampa, né? Entre o que ela escuta e os níveis de desconforto. Não cabe. Então, ela começa a entender. Fala, olha, o aparelho ele pode ser o mais alto possível. Simplesmente não existe espaço
área dinâmica, né? Mas a gente fala o espaço para que você consiga escutar que todos esses sons que estavam aqui entrem ali. Não dá. Ajuda também para o paciente porque quer um aparelho intra muito pequeno, os ICs, né? E não cabe também. Então, pois é, né? Sua perda de audição não cabe aqui. Eu gosto muito da frase, olha, seu João, é expectativa versus realidade. Versus realidade, pois é. Vamos chegar no consenso. O seu pé é um pouquinho maior, eu uso a analogia do sapato da Cinderela. Pois é, né? O seu pé é um pouco maior do que o sapato da Cinderela. Ou o sapatinho dela, o tamanho do aparelho. Vai ficar o dedo para fora. Não vai dar. Não dá, não dá. Não dá. Mas, olha, Luciana, eu sou apaixonada pelo mapeamento. Eu acho que muda muito. Fico muito feliz da bandeira que você levantou de mapeamento de fala. O quanto você já formou milhares de fonoaudiólogas nessa área. E eu fico feliz de ter trazido isso para o meu consultório. Eu que fico mais feliz ainda, porque quando eu comecei, Cíntia, e assim, as pessoas que estavam comigo na época, lá atrás, quando eu comecei no IVA em Sorocaba, e fazendo nos congressos, era eu. Então, assim, ninguém tinha ideia do que eu estava falando. As pessoas sabiam do que era ganho de inserção, mas mapeamento de fala, o que é isso? Qual é a diferença? Usavam muito como sinônimo, não tinham ideia mesmo de como fazia a leitura dos gráficos ou como fazia a análise da verificação. E se hoje você tem aí no seu equipamento e várias outras pessoas têm, então cada vez se interessando mais, e toda essa campanha, não, é necessário fazer, né? É porque realmente o Andorinha faz sim verão, né? A gente começa e muda muito, e aí a internet ajudou muito e continua ajudando, e por isso a questão dos lives e dos vídeos, porque é um instrumento que alcança a todos. Então todo mundo vai dar um Google e começa a saber da importância de fazer esse teste. O meu objetivo sempre foi esse, foi com que cada vez mais fonos soubessem do teste, quisessem aprender e colocassem isso no consultório. Porque o nosso principal objetivo é fazer com que a pessoa que você está fazendo a adaptação ouça bem, né? Então é maravilhoso para o paciente e é mais ainda para a fono de ter sido, né, capaz de oferecer um serviço de qualidade, de competência, com conhecimento mesmo, válido, para que isso chegue para o usuário de amplificação. Que não é fácil você perder a audição, investir tão alto num aparelho e ainda assim não ter sucesso. Sim. É ciência, né, Luciana? É ciência. Eu acho que a gente tem que caminhar para a ciência. Não tem como você ir no achismo. Não tem como mais ir no achismo, não. Eu faço várias repetições para validação, né, do protocolo. Uhum. E aí os pacientes gostam, mas eu falo, olha, agora a gente vai fazer mais subjetivo, tá? Para que você repita para mim, porque eu já fiz a parte objetiva. E é uma confiança, né, de, olha, trabalho, né, concretizado, eu tenho certeza. Vou dormir feliz com a consciência tranquila. Não, e uma coisa assim que é muito legal é quando o paciente tem a dúvida do porquê que eu ainda não estou escutando tal som. Eu não vou. Você tem como fazer a explicação, como explicar aquilo objetivamente, com dados. Né? Não é, porque você não adquiriu a tecnologia mais elevada, porque talvez você não esteja se acostumando ainda. Não, você tem como fazer essa avaliação e levar essa informação para o paciente de forma que ele entenda as limitações da perda de audição, as expectativas com relação ao equipamento que ele adquiriu e aonde você pode chegar e até onde você pode chegar. E isso fica muito claro quando você começa e segue todos os passos, né? Da seleção, da verificação, da validação. Então, é muito importante para o sucesso, isso sem dúvida. Faz muita diferença, faz muita diferença. Ai, que legal, viu, Luciana? Nosso tempo está acabando, mas... Que pena! Nossa, Luciana, foi super bacana. Eu acho que fluiu super. Você é super didática. É impressionante como você
tem a palavra. Ai, que bom! Sua fala é ótima. Acho que teve vários comentários falando quanto é sensacional te ouvir. E Ai, que essa ótimo! impressão mesmo que eu tenho. Ai, que bom! Fico muito feliz de poder ter podido contribuir. Estou à disposição, então, assim, a gente pode marcar, fazer outras tranquilamente, e porque eu realmente acho super importante falar cada vez mais desse assunto, deixar as fonos cada vez mais livres para poder fazer as suas perguntas e introduzir a prática da verificação com procedimento diário no consultório. Aqui não é diferente, então, todas as avaliações, todas as indicações de aparelho que eu faço sempre são... O paciente, na verdade, ele não sai do consultório sem ter feito a avaliação do mapeamento de fala. Na primeira adaptação. Então, a adaptação, a primeira, o first fitting é com o mapeamento que é impresso e aí a gente já começa com o pé direito. Não dá tempo de dar errado para depois consertar, né? E é isso que é uma prática que precisa ser cada vez mais introjetada aí no Brasil. E eu fico muito feliz mesmo de ter contribuído para isso. Ai, que bacana. Eu vou ler essa fala da Dani, que eu achei muito bonita. Deixa eu... Opa! Que ela disse... Deixa eu puxar aqui. É apaixonante ouvir e ver a paixão da doutora Luciana pelo assunto e pela fonoaudiologia. E é exatamente isso que eu vejo, viu, Luciana? Eu vejo muito amor. E quando a gente faz com amor, parece que não, dá 10 vezes, milhões de vezes, né? É isso mesmo. Fico muito sou muito feliz, apaixonada, né? sou muito apaixonada por ouvir. Eu acho que ouvir é uma sensação muito preciosa. E eu imagino o quanto é difícil para essas pessoas que perderam a audição e querem restaurar e vão atrás do aparelho e a frustração de não conseguir. Ai, gente, vamos ajudar, né? Vamos fazer tudo direitinho, vamos fazer funcionar. Que dá certo. Gente, para todo mundo que eu vi vários amigos meus, olha, a Simone tá aqui, a Maria Isabel. Ai, gente, tanta gente foi passando o nome e eu não consigo falar oi para todo mundo. Oi, gente! Foi tanta gente, eu não consigo. Então, assim, para quem eu não conseguir falar oi que não vai dar, depois vocês mandam mensagem, manda oi. Ai, chama mais pra lá. Chama a Luciana mais pra falar e pra gente ouvir. Tá, Luciana, muito obrigada. A gente vai se falar mais vezes, né? Tem várias. Sim, vai, isso. Ainda. A Dani, a minha amigona, a Isa aí, tá vendo? Todo mundo. Desculpa, olha que legal. Não, você tem que vir para o Brasil para reunir todo esse povo. Para reunir todo mundo, fazer outro curso presencial. Aí eu tive aí em fevereiro, fiz um curso presencial no consultório. A ideia, antes do Covid, né? Era voltar agora de novo em agosto, que ia ter o congresso da Fundação Otorrino, mas, gente, Covid é complicado. Não sei quando eu estarei presencialmente no Brasil, porque aqui as coisas são levadas um protocolo muito sério mesmo para você sair do país. Então, eu posso ir para o Brasil. O problema é voltar, eu tenho que ficar 14 dias confinada. Principalmente para o Brasil, que nesse momento é o país com mais casos. Então, eu não vou poder estar aí presencialmente tão cedo. Mas, online... Estou aqui. Estamos aí. Só monta um grupo pra gente. Monta um grupo. Pronto. Luciana, muito obrigada, viu? Obrigada demais pelo convite. E a gente volta a se falar. Um beijo. Tá, já. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.